O cavalo estava preso há mais de um dia, quando Joana Rezende o encontrou. Ela tinha saído cedo para verificar as cercas do lado leste do sítio, aquela parte que faz divisa com a propriedade do doutor Silvério Brandão. E foi o relinchos que chamou a atenção. Não era um relincho normal de cavalo que avista outro ou que chama pela ração. Era o tipo de som que um animal faz quando está no limite. Agudo, partido, com aquela urgência que não precisa de tradução para ninguém que já conviveu com bicho na vida. Homem rico abandona seu cavalo preso na cerca de arame farpado. Mas a mulher faz algo. Joana Rezende não era do tipo que hesita diante de coisa que precisa ser feita. Essa característica havia se formado ao longo de décadas de vida no sítio, onde a diferença entre agir e esperar muitas vezes é medida em termos concretos. Um animal que morre, uma safra que perde, um problema que dobra de tamanho porque ninguém resolveu quando era pequeno. O Eurico dizia, com aquela afetividade seca de homem criado no campo, que Joana havia nascido sem o gene da procrastinação. Ela ria quando ele dizia isso. Não porque fosse exagero, mas porque reconhecia a verdade dentro da brincadeira. Tinha aprendido a cuidar de animal com o pai, que criava gado leiteiro em Abaeté desde antes de ela nascer. Aprendera que animal não mente. O estado de um bicho conta a verdade sobre quem cuida dele com uma precisão que nenhuma auditoria humana consegue igualar. Um animal bem cuidado tem um jeito de estar no mundo que é diferente do animal negligenciado, mesmo que os dois estejam no mesmo pasto e comendo a mesma ração. É algo que aparece no pelo, na postura, no modo de se mover, no jeito de olhar. Joana lia isso desde criança, sem saber que estava lendo. Quando ela chegou à cerca e viu o trovão enrolado nos arames, o que ela leu não foi só o sofrimento físico do animal, foi a ausência de quem devia estar lá. Joana tinha 48 anos, cabelos grisalhos que ela não se preocupava em esconder. Mãos de quem trabalha a terra desde os 17. Morava no sítio Boa Esperança, em Abaeté, com o marido Eurico e 2 filhos já crescidos que vinham visitar nos feriados. Não era uma mulher que dramatizava, nem que adiantava sentimento antes da hora. Mas quando chegou à cerca e viu o animal, ficou parada por um segundo, que pareceu mais longo. O cavalo era 1/4 de milha castanho, de boa genética. Isso ela reconheceu mesmo sem entender de raça. Com os arames farpados da cerca atravessados nas 2 patas dianteiras, de um jeito que mostrava que ele havia tentado pular, e não havia conseguido, e havia piorado a situação a cada tentativa de se libertar. As feridas eram visíveis, profundas em alguns pontos, com sangue seco que indicava que o animal estava ali havia horas. Talvez mais. Não havia ninguém do lado da propriedade do doutor Silvério. Nenhum peão, nenhum capataz, nenhuma presença humana no horizonte visível. Joana voltou correndo ao sítio. Fica até o final. O que Joana fez nas horas seguintes e o que veio depois disso, eu preciso contar com cuidado, porque o final dessa história ninguém esperava. Eurico estava no curral quando ela chegou. Ela explicou em 30 segundos o que havia encontrado. Ele pegou o alicate de arame, o kit de curativo que guardavam para emergência de gado, e os 2 foram juntos. No caminho, Joana mandou mensagem para o filho mais velho, o Rodrigo, que morava em Belo Horizonte, mas que havia feito um curso de primeiros socorros para animais alguns anos atrás, durante uma temporada que trabalhou em Aras. Quando chegaram à cerca, o cavalo tentou se debater ao ver as pessoas chegando. Eurico ficou na frente, voz baixa e firme. O jeito de se aproximar de animal assustado que se aprende com o tempo e não tem outro jeito de aprender. O cavalo foi se acalmando devagar, por etapas, como se a energia para resistir fosse sendo substituída por algo que se parecia com resignação, mas que Joana, que ficou olhando aquele processo, interpretou como confiança. Levaram 40 minutos para soltar os arames sem machucar mais.
Eurico cortou ponto por ponto com o alicate, enquanto Joana segurava o cabeçote improvisado que havia feito com a corda que trouxeram. O cavalo ficou quieto durante a maior parte do processo, apenas com aquela respiração ofegante que não parava. Quando o último arame cedeu e as patas ficaram livres, o animal não saiu imediatamente. Ficou parado por um momento, como se o corpo precisasse confirmar que a situação havia mudado. Então deu um passo, depois outro, testando o chão, testando o peso. Mancava das duas patas dianteiras. Não podia voltar sozinho para a propriedade do Dr. Silvério por aquela distância. A gente leva ele para cá, disse Joana. Eurico a olhou. É da propriedade do Dr. Silvério. Eu sei, a gente trata e avisa ele. Você já ajudou um animal em sofrimento mesmo sem ter obrigação nenhuma? Conta nos comentários. O Dr. Silvério Brandão era o tipo de homem que o interior de Minas Gerais conhece bem. Dinheiro de família antiga, terras herdadas que nunca havia trabalhado com as próprias mãos. O hábito de falar sobre pecuária como especialista sem ter passado uma semana de trabalho efetivo no campo. Tinha 3 fazendas, uma delas a que fazia divisa com o sítio de Joana, e visitava cada uma com a regularidade de quem confere investimentos, de longe, brevemente, com mais atenção ao número do que ao que o número representa na vida concreta de um lugar. O cavalo que estava preso na cerca se chamava Trovão. Joana descobriu isso pelo cabresto que o animal usava, onde o nome estava bordado com linha vermelha do tipo que se faz em equipamento de animal de valor. Trovão tinha passaporte de raça. Provavelmente havia custado o que custava um carro de ano. E havia sido deixado num pasto de divisa sem verificação diária, por um período que as feridas indicavam ser de pelo menos 24 horas. Joana avisou o Dr. Silvério pelo telefone que obteve com o vizinho. Ele atendeu na 3ª chamada, ouviu o que ela disse e respondeu: "Tá bom, eu mando alguém buscar." Ninguém foi buscar no primeiro dia. Joana e Eurico trataram as feridas do Trovão com o que tinham: solução antisséptica, curativo de gaze, atadura. Rodrigo orientou por vídeo do celular durante 1 hora, mostrando como limpar e como proteger os cortes nas patas sem restringir a circulação. O Trovão ficou no pequeno compartimento de contenção que o sítio tinha. Comeu um pouco de feno, bebeu água. No segundo dia, ninguém foi buscar. Joana ligou de novo para o Dr. Silvério. Ele disse que estava em viagem, que havia mandado mensagem para o capataz, que o capataz ia resolver. O capataz não apareceu. No 3º dia, veio o veterinário. Joana havia chamado por conta própria porque as feridas precisavam de avaliação profissional e ela não ia ficar esperando que o dono do animal tomasse uma providência que não havia tomado em 2 dias. O veterinário limpou, desbridou os tecidos comprometidos, aplicou antibiótico e anti-inflamatório e disse que o animal precisaria de pelo menos 15 dias de cuidado antes de poder andar normalmente. "Quem paga?" perguntou o veterinário. Não com malícia, só com a objetividade de quem precisa saber. "Por enquanto sou eu", disse Joana. O veterinário a olhou com uma expressão que ela não precisou interpretar, porque sabia o que significava. "Você está se metendo numa coisa complicada." Ela sabia. Fez isso mesmo assim. Os 20 dias em que o Trovão ficou no sítio foram para Joana, uma espécie de inventário involuntário das prioridades de um homem que ela conhecia de vista há anos, mas nunca havia precisado conhecer de perto. O Dr. Silvério havia comprado a fazenda vizinha há 6 anos e passado nela um total que Joana calculava em não mais de 40 dias. Havia acumulado uma lista de negligências que os vizinhos comentavam. O córrego que secou por falta de manutenção da mata ciliar, o gado que aparecia nas propriedades vizinhas por cercas mal mantidas, os peões que vinham e iam com uma rotatividade que não retinha ninguém. O Trovão era parte dessa lista. Comprado provavelmente por impulso, colocado num pasto sem programa definido, sem trabalho, sem atenção.
Havia sido um campeão esquecido numa propriedade onde ninguém sabia o que tinha. Joana soube quando Rodrigo achou o passaporte online usando o número bordado no cabresto. Ficou parada olhando as fotos das provas. O trovão jovem, lustrado, numa pista de laço, com um laçador em cima que sabia o que estava fazendo. Depois foi ao curral e ficou olhando o mesmo cavalo, mais velho, com as patas curadas, mas ainda frágeis, comendo o feno que ela havia comprado. Os 15 dias viraram 20. O trovão foi melhorando. Joana aprendeu a fazer os curativos sozinha, depois da terceira visita do veterinário, que ensinou o procedimento com a paciência de quem vê nas pessoas práticas do campo uma competência que não precisa de diploma. O cavalo foi se acostumando à presença dela, primeiro com a cautela de animal que foi negligenciado, depois com aquela aproximação gradual que acontece quando um ser começa a associar uma pessoa com cuidado consistente. O doutor Silvério apareceu no 15º dia, não para buscar o cavalo, para ver como estava. Chegou de caminhonete nova, com roupa que não era de trabalho, com aquele jeito de quem está inspecionando propriedade alheia sem perceber que é isso que está fazendo. Joana o recebeu no curral, onde o trovão estava. O cavalo, ao ver o homem, recuou 2 passos. Joana notou, não disse nada. O doutor Silvério olhou as patas curadas, as ataduras, o estado geral do animal. Disse que estava bom, disse que ia mandar buscar na semana seguinte. Perguntou quanto havia custado o veterinário. Joana tinha guardado todas as notas. Entregou o papel com o total sem comentário. O doutor Silvério olhou o número. Depois olhou Joana. Depois olhou o número de novo. Eu te pago isso. Disse com um tom que não era exatamente de promessa, mas também não era de certeza. Tudo bem, disse Joana. O doutor Silvério foi embora. A semana seguinte passou. O trovão não foi buscado. Foi numa manhã da terceira semana que Joana foi ao curral antes do café e ficou parada na frente do trovão por um tempo, que Eurico, que a observou da janela da cozinha, disse depois que pareceu longa. Quando ela voltou para dentro, disse, eu vou comprar esse cavalo. Eurico pôs a xícara na mesa. Joana, ele não foi buscar, não vai buscar, e esse cavalo não merece ficar esperando por alguém que não aparece. Você não tem dinheiro para comprar 1/4 de milha de raça. Eu sei quanto eu tenho, disse Joana, e sei quanto ele vai aceitar. Ela ligou para o doutor Silvério naquela tarde. Disse que queria comprar o trovão. O doutor Silvério riu, não de deboche, mas com a surpresa de quem recebe uma proposta que não esperava. Perguntou quanto ela oferecia. Joana disse um número que era exatamente o valor que ela havia gastado com o veterinário, medicamentos e alimentação nos 20 dias de cuidado. Não 1 centavo a mais. Houve um silêncio. Esse cavalo vale 10 vezes isso, disse o doutor Silvério. Eu sei, disse Joana, mas é o que eu tenho, e é o justo pelo que eu já gastei. Outro silêncio, mais longo. Manda o Pix, disse o doutor Silvério. Joana ficou com o trovão. O que aconteceu nos meses seguintes foi o tipo de coisa que as pessoas da região de Abaeté foram sabendo aos poucos, por conversa de cerca e de mercado, que é como as notícias importantes circulam no interior de Minas. Que Joana Rezende havia comprado 1/4 de milha de raça pelo preço do veterinário, que o cavalo havia se recuperado completamente, que ela havia descoberto, com a ajuda do Rodrigo, que pesquisou o passaporte do animal, que o trovão tinha linhagem de competição em provas de laço e que havia vencido 3 provas regionais antes de ser comprado pelo Dr. Silvério e deixado num pasto sem uso definido por 2 anos. Rodrigo tinha um amigo em Belo Horizonte que trabalhava com treinamento de cavalos de laço. O amigo veio ver o trovão, ficou olhando por 15 minutos sem falar. Depois disse para Joana que tinha interesse em treinar o animal se ela topasse uma parceria. Joana topou. A primeira competição foi em Lagoa da Prata.
8 meses depois daquela manhã em que ela havia ouvido o relincho partido do lado leste do sítio. O trovão e o laçador parceiro entraram na pista de um jeito que as pessoas que entendiam de laço reconheceram como algo que não se vê em toda competição. Primeiro lugar. O prêmio foi dividido conforme o combinado. A parte de Joana era suficiente para pagar o que havia custado a aventura inteira, com alguma coisa sobrando. Mas o que Joana guardou como mais importante não foi o primeiro lugar nem o prêmio. Foi o que o Rodrigo disse a ela depois da prova, quando estavam os dois sentados na caçamba da caminhonete, comendo pastel do food truck do evento. Mãe, você comprou um campeão pelo preço de um curativo. Joana bebeu o caldo de cana e ficou olhando o trovão no trailer. Eu não comprei um campeão, ela disse. Eu cuidei de um animal que precisava de cuidado. O resto foi o que ele sempre foi, esperando alguém que ficasse tempo suficiente para ver. Eurico, que estava do outro lado da caçamba, assentiu sem dizer nada. 30 anos de casamento ensinam quando uma frase não precisa de comentário. O doutor Silvério Brandão soube do primeiro lugar pela mesma rede de conversa de cerca e mercado. Apareceu no sítio de Joana 2 semanas depois com aquela expressão de homem que veio fazer uma proposta e está calibrando o tom antes de abrir a boca. Joana o recebeu no alpendre com 2 copos de café. O doutor Silvério disse que queria comprar o trovão de volta. Disse que havia sido precipitado em vender por aquele preço, que não havia calculado bem, que estava disposto a pagar o valor real do animal agora. Joana ouviu tudo, bebeu o café, pôs o copo na mesa. O trovão não está à venda, ela disse. O doutor Silvério tentou mais uma vez com um número diferente. Joana disse a mesma coisa com as mesmas palavras. Ele foi embora pela segunda vez, sem o que havia vindo buscar. Joana ficou no alpendre depois que a caminhonete sumiu na poeira da estrada. Eurico saiu para ficar do lado dela. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, olhando o fim de tarde do Cerrado Mineiro, que nessa hora tem aquela cor de laranja queimado, que some rápido, mas que, enquanto está, é a coisa mais bonita que existe. Você podia ter vendido, disse Eurico. Eu sei, disse Joana. E por que não vendeu? Ela pensou por um momento. Porque ele ficou no curral esperando alguém ir buscar por 20 dias, disse ela. Não vou ser mais uma pessoa que não aparece quando devia. Eurico não respondeu, não precisava. O trovão passou a manhã seguinte solto e livre no pasto, comendo, vivendo, sendo o que sempre foi por baixo de tudo o que havia acontecido. Um cavalo bom, de raça, com anos de vida ainda pela frente, que havia precisado de alguém que parasse e ouvisse o relincho errado do lado leste de uma cerca de arame farpado. A decisão de comprar o trovão não havia sido impulsiva no sentido usual da palavra. Havia sido o resultado de 20 dias de observação que Joana não havia planejado, mas que tinha acontecido de qualquer jeito. Porque quando você cuida de um ser todos os dias, você acumula conhecimento sobre ele que não tem outro caminho que não seja o tempo. Ela sabia como o trovão reagia ao barulho de animal grande passando perto. Sabia que ele comia devagar nas primeiras horas da manhã e com mais apetite no fim da tarde. Sabia que ele se acalmava quando ela ficava parada do lado dele sem fazer nada em particular, e que ficava inquieto quando havia movimento rápido no perímetro do curral. Sabia que quando ela chegava de manhã, o animal virava a cabeça na direção da porteira alguns segundos antes de ela aparecer, como se o ouvido tivesse registrado o passo dela a uma distância que o olho ainda não alcançava. Essa última coisa, o fato de o trovão reconhecer o som do passo dela, foi o que Joana guardou como o momento em que soube que não ia devolver o cavalo, mesmo que o doutor Silvério tivesse aparecido para buscar. Não porque fosse apego sentimental fácil, porque havia algo de recíproco naquele reconhecimento que ela não estava disposta a desfazer por educação ou por conveniência social,
com um vizinho rico que nunca havia se dado ao trabalho de saber o nome do próprio cavalo de cabeça. Esse reconhecimento valia mais do que qualquer proposta. Joana havia parado quando precisava parar. E essa escolha, feita numa manhã comum de serviço de cerca sem nenhum plano e sem nenhuma expectativa de retorno, havia mudado o que viria depois para os dois. Se essa história tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente conta as histórias que o interior de Minas guarda e que merecem ser ouvidas. Até o próximo vídeo.